Meus queridos, e nós que aqui ficamos, vamos abrir a nossa Bíblia na carta de Paulo a Tito, capítulo 1, a partir do verso 1. Carta de Paulo a Tito, capítulo 1, a partir também do verso 1. Durante as nossas duas últimas mensagens da nossa série, A Importância da Sã Doutrina, nós iremos estar trabalhando dentro da carta de Tito. Então, hoje, nós vamos ver um pouco sobre o capítulo 1 e semana que vem nós estaremos aí no capítulo de número 2. E no último domingo desse mês, no dia 31, nós teremos o nosso culto especial de Páscoa. Então, será uma mensagem também apropriada para esse tempo. Então, hoje nós iremos para a terceira mensagem da nossa série, que é a série do mês de março, que é a importância da sã doutrina. Nós estamos seguindo aqueles 10 tópicos sobre ser uma igreja saudável. E durante esse mês de março, nós falamos lá na primeira mensagem sobre o intuito que nós percebemos nas Escrituras, de que a teologia ela começa com o nosso Deus. Deus é quem inicia a sua própria doutrina. Nós não inventamos a teologia ela é do Senhor. A teologia ela começa com Deus. E foi o que nós percebemos ao analisar o livro de Deuteronômio. E depois, na semana passada, nós percebemos a importância da sã doutrina para o crescimento da igreja, para a expansão da igreja. Nós foi analisado aqui com o seminarista Josimar, o livro de Atos, lá no capítulo de número 2, final, onde nos diz que a igreja ela estava unânime, unida, mas todos eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no fundamento dessa teologia que começa com Deus e que foi fundamentada, instruída e disseminada pelo ministério apostólico, ali no início da igreja, em Atos. E hoje nós vamos para a nossa terceira mensagem, continuando dentro desse tema da importância da sã doutrina, mas entendendo que a teologia, ela protege a igreja. A teologia, ela é um escudo para a igreja. Nós vamos analisar um pouco essa temática dentro daquilo que o apóstolo Paulo escreve ao seu jovem discípulo e ao jovem pastor Tito. Então, eu gostaria de ler com vocês esse texto, depois nós vamos orar e tratar aqui de alguns assuntos bem pertinentes para nós a respeito desse tema. Então, Tito, capítulo 1, a partir do verso 1, volte seus olhos aí para a sua Bíblia e vamos ler, e você pode acompanhar aí a leitura aí do texto. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. E em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus, Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão.
É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses sempre mentirosos, feras terríveis entre preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Somente até aí a leitura. Vamos orar nesse momento. Feche seus olhos mais uma vez. E vamos falar com o nosso Deus. Se você possa orar pela minha vida, você possa pedir que o Senhor possa me usar através da graça e da misericórdia dEle. Em nome de Jesus. Ó Pai, muito obrigado pela palavra do Senhor que nós acabamos de ler. E Deus, que essa palavra seja aplicada aos nossos corações. Santo Deus, que o Senhor me use como instrumento, ó Deus, e que eu seja fiel ao Senhor, fiel à Tua palavra, que aquilo que eu fale, Deus, não venha do meu coração, mas seja da parte do Senhor. É o que nós oramos, pedimos, no nome santo de Jesus, amém, amém. Só até aí. Queridos, hoje em dia, tudo tem seguro, tudo tem. Não somente carros, casas, mas membros do nosso corpo. Tem pessoas que seguram parte do seu corpo. Não só membros do nosso corpo, mas bicicletas podem ser seguradas hoje. Celulares podem ser segurados hoje. Quase tudo que nós temos pode encontrar o seu porto seguro. Não estou fazendo propaganda, não. Mas quase tudo que nós temos pode ser segurado hoje em dia. Quase tudo que nós temos. E é interessante que, segundo alguns dados, estima-se que 17% da população brasileira adquiriu produtos relacionados à sua vida nos últimos anos. Parece pouco, 17%. 17% é uma porcentagem muito pequena da nação brasileira. Mas é interessante que já está quase alcançando o número de veículos segurados no nosso país. Quase. Estamos quase lá. Pessoas que adquiriram de alguma forma algum produto para segurar a sua vida, seja uma previdência privada, seja um seguro de vida, seja um seguro para o seu imóvel. E é interessante que esses dados, esses números, eles alcançaram essa meta a partir do ano de 2020. A gente sabe as motivações. Obviamente, estima-se que esses números eles aumentaram com os efeitos da pandemia da Covid-19, que promoveu nas pessoas uma sensação, ou uma inclinação, ou uma aspiração por cuidar mais da sua vida, da sua família, da sua saúde, querer garantir, de certa forma, um certo conforto, ou até mesmo uma seguridade para os da sua casa. Então, a pandemia ela promoveu esse senso de cuidado na vida das pessoas. Então, esse número ele atingiu essa meta a partir do ano de 2020, por causa da pandemia. E também pela quantidade de pessoas, de profissionais autônomos, profissionais liberais que se encontram no nosso país. É um número que também cresce absurdamente nos nossos dias. Pessoas que estão saindo daquilo que nós chamamos de emprego formal, de CLT, e agora se tornaram profissionais autônomos, liberais. Então, a procura por uma previdência privada, por um seguro, tem aumentado por causa disso tudo. As pessoas estão realmente preocupadas, procurando alternativas para ter uma segurança melhor. E essa preocupação, queridos, ela é idônea e ela é correta. Nós precisamos, sim, nos preocupar com a nossa saúde, em garantir uma melhor segurança, um melhor conforto para as nossas famílias. Precisamos e devemos, caso haja condições, é importante você adquirir meios para resguardar os seus, para proteger os seus, para dar um certo conforto e seguridade para a sua família, para os seus filhos, para a sua esposa.
Caso haja essa necessidade, trabalhe por isso, se empenhe por isso. É de suma importância para todos nós, para que todos aqui venhamos ter um envelhecimento tranquilo, sustentado, mais, de certa forma, mais confortável. Agora, é interessante que, dados essas estatísticas aí que eu acabei de mencionar, é interessante que, para nós cristãos, é importante que nós passamos dessa mesma intenção de preocupar com o nosso sustento, com a nossa vida, e passar a aplicar esses mesmos princípios à nossa vida espiritual, preocupar-nos com a segurança da nossa vida espiritual. Não no sentido de que você perde a sua vida espiritual, não no sentido de que você vai perder a sua salvação, não estou falando disso, mas a segurança da sua fé e a firmeza dela, a proteção daquilo que você crê, a proteção daquilo que você defende e professa como servo do Senhor Jesus, como crente em Senhor Jesus. A minha intenção aqui, e eu tenho orado e oro mais uma vez, é que através da palavra do Senhor, eu e você venhamos ser instigados, venhamos ser aqui inclinados a sair desta mesma preocupação que nós temos com a nossa segurança física, e partimos também para um entendimento de que a minha fé, a sua fé, ela também precisa de segurança. E é sobre isso que o nosso texto ele vai nos falar um pouco. Mas antes, só para a gente entender quem é que recebe essa carta e para onde essa carta foi endereçada. Sobre o nosso livro, a ilha de Creta, e aqui o texto nos deixa claro que Paulo deixa Tito em Creta. Verso 5 aí do texto nos diz isso. A ilha de Creta é uma ilha grande e populosa. Uma ilha grega, grande e populosa. Havia sido célebre desde os tempos mais antigos. Uma ilha muito importante, uma civilização avançada, uma civilização de particular sabedoria. Grandes filósofos saíram da ilha de Creta. Grandes pensadores saíram dessa região. É interessante que a palavra que nós usamos para sincretismo, ela surgiu dentro da ilha de Creta. É interessante isso. A ilha de Creta e as cidades que compõem essa ilha, que compõem esse local, elas eram tão evoluídas em todos os âmbitos sociais, econômicos, que havia uma certa autonomia muito grande em cada uma das cidades, ao ponto que cada cidade meio que cuidava do seu e não ligava muito para os outros, para as outras populações e para as outras civilizações. Então, cada cidade, cada governante cuidava ali do seu povo, cuidava ali das pessoas que moravam. Então, eram meio que cidades independentes umas das outras. Mas, quando a hegemonia, quando a segurança da ilha ou de alguma cidade era ameaçada, então os cretenses, eles resolviam então se unir, eles resolviam então se ajuntar por um grande propósito. Então eles sincretiam-se, nem sei se existe essa palavra, eles se uniam, surgindo então essa ideia de sincretismo, onde cada cidade autônoma se juntava por um único propósito. Então esse termo que a gente usa bastante, ele surge então nessa cidade. E Tito estava nessa cidade. Tito era um gentio que se converteu a Cristo. Ao contrário de Timóteo ele tinha pai grego e mãe judia. Tito, ele era filho de pai e mãe gregos. Então ele era um gentio que se converteu a Jesus. Tito era um grande amigo e filho espiritual do apóstolo Paulo. Ele converte-se a Cristo pelo ministério do apóstolo Paulo. Ele saiu dessas fileiras, então, do paganismo e se converteu a Jesus. É interessante que Tito era um gentio que se converte. Ele não foi circuncidado. Até mesmo quando acontece o concílio de Jerusalém, Paulo leva Tito para o concílio. E lá Paulo vai dizer que nem mesmo a Tito eles queriam que Tito se circuncidasse. Lembrando que o concílio de Jerusalém ele se reúne justamente com esse intuito, para ver se os crentes gentios deveriam ou não adotar as práticas judaicas.
Então, lá eles resolveram que não, os crentes gentios poderiam viver a vida deles como eles quisessem, desde que crentes em Jesus, servos de Jesus, firmados na palavra de Jesus. E não pediram, olha, se Tito quisesse circuncidar, beleza, mas não precisa. Então, Tito era um gentio, não circuncidado, que se converte no ministério do apóstolo Paulo. Só para você ter ideia, quem levou as 2 cartas para a igreja de Corinto foi Tito. Talvez as 2 cartas com o teor mais pesado que Paulo já escreveu, foi Tito quem levou essas cartas para a igreja de Corinto. Então, é para esse jovem pastor gentio que se converteu a Cristo que Paulo escreve esta carta. O nosso texto, queridos, ele começa com uma saudação. Ele é dividido aqui em 3 blocos. Eu vou adotar essa divisão que o próprio texto tem. E a primeira divisão, que vai do verso 1 até o verso 4, nós temos a saudação. É interessante que esta é a 3ª maior saudação que Paulo já escreveu. A maioria das saudações de Paulo, elas não eram tão grandes. Elas eram saudações, às vezes, com 19, 20 e poucas palavras. Esta saudação, no original grego, ela tem mais de 60 palavras. É a 3ª maior saudação que Paulo já registrou na Bíblia. E é interessante que Paulo faz uma dupla demonstração de quem ele é, algo que Paulo não costuma fazer muito também. Geralmente, ele se refere a ele apenas como algum título. E aqui no nosso texto, Paulo vai se referir a ele com 2. Ele diz, eu sou Paulo, servo de Deus, mas eu também sou apóstolo de Jesus Cristo. Geralmente, quando nós lemos as cartas de Paulo, Paulo ou faz um ou faz o outro. Aqui ele usa os 2. Sou apóstolo, mas também sou servo de Deus. Ele faz questão de demonstrar isso. Eu sou um servo do Senhor, mas eu também sou sou apóstolo. Paulo mostra o seu propósito como servo e como apóstolo também. Ele diz aqui no nosso texto, eu sou servo de Deus, sou apóstolo de Jesus Cristo para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Eu acho interessante essa frase. Essa frase ela traz para a gente um sentido tanto quanto estranho. Na verdade, quase que um duplo sentido aqui esta frase. Porque nos dá a ideia aqui de que parece que o apostolado de Paulo, parece que a pregação de Paulo era de alguma forma regulado pela igreja. E alguns comentaristas até defendem essa tese, dizendo que Paulo ele era apóstolo e pregava essa fé com anuência da igreja, com a aprovação da igreja, com a aprovação dos eleitos de Deus. Mas o sentido aqui não é esse. Eu gosto muito da versão NVI desse texto. Não sei se você tem aí na sua mão a tradução NVI, mas a tradução NVI ela diz o seguinte: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que produz a piedade. Essa tradução da NVI ela é bem mais próxima do original. Porque a ideia é justamente essa. Paulo era um servo e um apóstolo para conduzir a igreja na verdade de Deus. Para levar a essa igreja, para levar esses eleitos ao conhecimento de Deus. Paulo enfatiza a ideia da igreja que foi escolhida por Deus e que ele é comissionado para conduzir essa fé, para que essa igreja escolhida, então, conhecesse mais o seu Deus. Paulo faz uma associação aqui entre fé e conhecimento. Para Paulo, as 2 coisas não se separam. Fé e conhecimento andam juntos, não são antagônicos. Dizendo, não, uns têm fé, os outros conhecem, quem conhece não tem fé, e quem tem fé não conhece. Não, para Paulo são 2 coisas inseparáveis. Fé e conhecimento caminham juntos para ele. Fé e conhecimento andam juntos. Então, ele traz essa ideia, essa fé e ao conhecimento. Então, são 2 coisas que vão caminhar sempre juntos. Deus, queridos, levantou apóstolos e ele tem essa função, porque esse Deus, ele quer que os seus escolhidos não sejam ignorantes,
Deus não quer que o seu povo seja um povo que não conheça a sua verdade. Deus não quer que o seu povo tenha uma fé vazia, mas uma fé fundamentada. É isso que Paulo nos ensina aqui e ensina para essa igreja nesse seu primeiro momento. E ele apresenta na continuidade aqui, verso 3 e verso 4, que este conhecimento que promove, amadurece a fé, está fundamentado na esperança em um Deus que não mente e também na manifestação das promessas desse Deus em Jesus Cristo. É a primeira coisa que Paulo diz na sua saudação. Eu sou apóstolo, eu sou servo, para conduzir, para levar para essa igreja um conhecimento e também um amadurecimento da sua fé, fundamentado numa esperança, fundamentado numa promessa, fundamentado em Cristo Jesus. É isso que o texto nos diz aqui nesse primeiro momento. O segundo bloco do nosso texto, ele vai do verso 5 até o verso de número 9, onde, após a saudação, percebemos que Paulo agora mostra os motivos pelo qual Tito foi deixado em Creta. O texto começa justamente com isso. É por causa disso que eu te deixei em Creta, para que pudesses em ordem as coisas restantes. É bem interessante isso aqui. Nós não temos relato, nenhum relato, pelo menos no livro de Atos, que Paulo esteve em Creta. No livro de Atos não menciona. O que nos dá, então, a entender que a passagem de Paulo por Creta foi uma passagem rápida. Por isso, ele diz aqui que há coisas restantes. Tito, eu estou deixando você para terminar de resolver as coisas aqui, que eu preciso visitar outras igrejas, eu preciso rever alguns locais. Segundo alguns historiadores, a saída de Paulo a Creta, ela vai acontecer após a primeira soltura dele de Roma. Então foi algo rápido. Ele sai de Roma, depois da sua primeira prisão, passa em Creta, organiza ali um povo, talvez uma casa, ou o princípio de uma igreja, deixa Tito ali e continua a sua viagem. E diz, olha, Tito, você está ficando aí para você terminar o trabalho que eu comecei. Você vai terminar de reorganizar as coisas. Você vai terminar de ajustar todas as coisas que ainda estão para fazer. Então, o interessante aqui é justamente isso. Paulo, então, começa essa igreja, deixa Tito ali com o intuito, então, para que o seu jovem discípulo começasse, então, ou continuasse ali o seu trabalho. Então, diante dessa preocupação que havia com aquela igreja, diante da brevidade da visita de Paulo e da organização da igreja, era fundamental que Tito ficasse por lá. Era fundamental. Tito, você precisa continuar aí. Tem muito trabalho nessa cidade e você vai ser o cara que vai dar prosseguimento a esse trabalho. Então, Tito fica ali com esse intuito. A gente sabe que o ministério de Paulo, ele é muito intenso. A gente sabe que o ministério de Paulo era um ministério que passava por cidades estratégicas. Ele ficava ali um tempo, talvez 1 ano, 2, organizava ali uma igreja, logo saía, ia para uma outra região, prosseguia com a mesma coisa, montava uma outra igreja, mas sempre ele deixava pessoas, pastores, para cuidar e continuar a zelar e a ensinar aquela igreja. E, eventualmente, ele revisitava esses campos quando possível. 2 Timóteo, capítulo de número 4, verso 13 e verso 20, diz o seguinte: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei o doente em Mileto. Então, perceba que a vida do apóstolo Paulo era essa. Ia numa cidade, começava a igreja, deixava alguém ali, ia para outra cidade, começava outra igreja, deixava ali um pastor. Ele era um plantador e, ao mesmo tempo, ele tinha um seminário ambulante, onde ele ia andando, ensinando os seus discípulos, ensinando os jovens pregadores e deixando esses jovens pregadores nessas cidades ao qual as igrejas ali eram formadas. Então, a solução aqui era, Paulo segue o caminho, Tito fica em Creta. A lista de atribuições, depois que continua aqui o nosso texto, porque agora ele tinha que organizar as coisas restantes e também constituir presbíteros naquela igreja. E a lista de atribuições que
que Paulo deixa para Timóteo. É interessante que é uma lista que já havia sido ordenada para ele, mas Paulo faz questão agora de registrar isso. É interessante esse cuidado de Paulo. Que talvez, numa conversa, numa despedida, Paulo chegou para Tito: olha, Tito, eu vou deixar você aqui, então continua organizando as coisas, levante homens aqui, presbíteros, para ajudar você no trabalho. Então Paulo parte. Mas é interessante que agora na carta, Paulo registra aquilo que ele já havia falado para Tito, aquilo que ele já havia deixado para Tito. Ele diz o seguinte: por essa causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade, e constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Ou seja, ele já havia prescrito para Tito como deveria ser essas atribuições desses líderes, desses presbíteros, desses bispos, aqui que deveriam ser nomeados, mas ele faz questão de deixar registrado. Isso é importante, não só para a igreja de Creta, mas para nós hoje, porque são as atribuições que nós temos para a preservação da igreja de Jesus em todos os tempos, em todas as eras, porque hoje nós nos dobramos diante desse texto e percebemos quais devem ser as atribuições para os oficiais, líderes e ministros, presbíteros. E estes são os textos, esse aqui, juntamente com o texto que foi escrito para Timóteo, que são lidos, que são professos, que são ensinados para jovens pastores, para presbíteros, para ministros, para diáconos, porque aqui estão as atribuições registradas para a vida da igreja. E é interessante que essas atribuições, elas partem de 3 grupos. Se você notar bem, verso de número 6, nós percebemos que há atribuições, há cuidados específicos com a família desse presbítero. O verso 6 ele diz sobre isso. Ele precisa cuidar da sua casa, ele precisa ser um bom marido, ele precisa ter uma só mulher, seus filhos precisam ser crentes. Então ele deixa aqui atribuições, cuidados necessários para a família desse presbítero, para a família desse ministro, desse bispo. O segundo são cuidados sociais, verso 7 e verso de número 8, para que ele diz: é indispensável que o bispo seja repreensível, como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, não seja violento, não seja cobiçoso, não tenha ganância, seja hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso e que tenha domínio de si. Então se mostra aqui também nesse cuidado com respeito à vida social ali desse presbítero. E o último bloco aqui, com respeito à vida eclesiástica. Verso 9, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Então, aqui fala também sobre a vida eclesiástica, então, desse ministro, desse presbítero, desse líder que seria, então, levantado. E ele encerra as qualificações que são exigidas com um lado doutrinário, pois um oficial cristão, segundo Paulo, segundo as Escrituras, ele deve se apegar à verdadeira mensagem. É o que ele diz aqui. Como foi ensinada, a mensagem ela é descrita como digna de confiança. Essa palavra é fiel, ele vai dizer aí para Tito, apegado à palavra que é fiel, ela é digna de confiança, então ele precisa ser apegado a ela. Ele precisa defender ela, ele precisa estar preso, enraizado nessa palavra, como ela foi ensinada. Por isso o ministro deve ter convicções claras, ele precisa ter uma compreensão do ensinamento, que ensinamento é a ideia da doutrina, ele deve estar preparado para manter essa verdade de forma firme, e não somente assim, de ensinar, mas ele precisa também corrigir aqueles que contradizem essa verdade. É uma atribuição aqui do presbítero, do ministro, que é deixada por Paulo para Tito, ali na igreja de Creta. Então, o segundo bloco, ele nos fala então sobre esses líderes, sobre esses presbíteros. E o terceiro vai nos falar sobre os falsos mestres, verso 10 até o verso de número 16 aí do nosso texto. No fim desse capítulo, então, Paulo passa a mostrar o motivo pelo qual Deus, então, levantou
o início da igreja com seus apóstolos e agora continua sustentando e ensinando a sua igreja através dos seus ministros, através dos crentes que precisam ser agora precursores dessa sua palavra, dessa sua doutrina. Ele vai mostrar agora o motivo, o porquê eles precisam. Por que a igreja precisa desses ministros? Por que a igreja precisa dos presbíteros? Por que a igreja precisa de crentes cheios da palavra do Senhor, cheios da teologia, cheios da sã doutrina? E ele vai dizer que há uma forte oposição contra essa igreja. É isso que ele nos diz. Há uma forte oposição. E em Creta essa oposição não é diferente dentro dessa cidade. Vamos para a lista de Paulo. Paulo faz uma listinha e eu vou aqui rapidamente passar por essa lista. Primeiro, ele vai dizer, alguns são insubordinados. Está aí no verso de número 10. No grego, essa palavra, ela quer dizer, talvez traduzida por desobedientes, ou talvez como a tradução de Erasmo diz, são incorrigíveis. É o que Paulo está dizendo aqui. Está dizendo, olha, Tito, é necessário isso, porque tem pessoas que eles são incorrigíveis. Não tem como corrigir esse tipo de gente. Não tem como corrigir essas pessoas. São aqueles que não suportam, não podem suportar qualquer sujeição à disciplina. São pessoas que não conseguem se sujeitar e enfrentar o jugo da obediência. São pessoas que desrespeitam regras, são pessoas que desrespeitam líderes, são pessoas que desrespeitam oficiais. Há aí no meio de vocês esse tipo de gente. Então, é preciso sim que a igreja esteja fundamentada. Por isso Deus levantou apóstolos e por isso Deus continua levantando presbíteros, ministros, por isso Deus continua levantando crentes cheios da palavra, porque sempre no meio da igreja. E aí em Creta não é diferente. Há pessoas insubordinadas. Há pessoas que são incorrigíveis, são desobedientes e precisam ser corrigidas. Precisam ser, então, exortadas, é o que diz aqui Paulo. Então ele continua. Esses insubordinados, ele vai continuar, são pauradores, frívolos e enganadores. É interessante essa palavra que Paulo usa aqui, pauradores frívolos. O que isso quer dizer, Jesus amado? O que quer dizer essa ideia? O que quer dizer essa palavra? E é interessante que a tradução no original grego dessa palavra é muito engraçada. Porque a tradução, ela traz o termo aqui, literalmente é aquele cuja conversa é uma baba inútil. É a tradução no original desse texto. A ideia aqui, queridos, parafraseando aqui Paulo, o que ele está querendo nos dizer aqui é que até o salivar, que até a saliva provocada na formação das palavras na boca dessas pessoas é inútil. É isso que ele está dizendo. São insubordinados. E o que sai da boca deles é inutilidade total. Por isso, a igreja precisa de pessoas fundamentadas na sã doutrina e na palavra. Porque esses aí, até a saliva que é produzida enquanto eles estão falando, até isso é inútil. Nada salva o que essas pessoas dizem. Não dá para resgatar nada. Sabe aquilo de reter o que é bom? Não tem o que reter. Não tem o que reter no que é falado por essas pessoas, no que é dito por essas pessoas. Enquanto uns têm uma doutrina útil e sólida, Paulo diz, outros são inúteis em todas as suas palavras. Como é dito por aí, calados são poetas. Calados são poetas. E ele continua, especialmente aqueles do partido da circuncisão. Queridos, Paulo não é contra judeu. Não é. Paulo não é contra, até porque ele é um. E ele, por vezes, fala a respeito das suas credenciais como judeu. Mas ele entende que essas credenciais, elas não devem ser utilizadas como autopromoção. Ele até diz, olha, se alguém deveria se gloriar, eu muito mais.
Sou judeu, filho de judeu, circuncidado ao 8º dia. Ele diz todas as suas credenciais, quem ele é. Paulo não é contra, mas ele entende aqui, ele mostra que há ali naquela igreja, há ali em Creta, pessoas, homens que são judeus e que entendem que a obra da circuncisão traz para eles privilégios. Que a obra da circuncisão que foi realizada neles dão a eles o direito deles serem ouvidos e estimados por todo mundo. Nós somos circuncidados, então agora fiquem quietos e nos ouçam. E Paulo diz, olha, esses aí, nada que sai da boca deles é útil. Nada. Nada. São insubordinados e são frívolos, são enganadores. E ele continua, verso de número 11, é preciso fazê-los calar. É o que Paulo diz aqui no verso de número 11. Paulo mostra total discordância com o que é ensinado por esses homens. Ele discorda em tudo, em gênero e em grau, com esses que estão falando aqui nesse momento. É preciso fazê-los calar. O verbo aqui que Paulo usa é a ideia de interromper a boca deles. Fazer calar, aqui no original, traz a ideia de interromper, como se fosse amordaçar essas pessoas. É preciso tampar a boca dessas pessoas. Eles não podem falar. Mas é interessante, queridos, que Paulo não está promovendo aqui uma violência contra judeus. Senão, daqui a pouco, vão sair para aí, o pastor disse que Paulo falou que Tito tinha que calar a boca de todo mundo. E tampar, amordaçar, a igreja de Creta, judeu entrava amordaçado lá. Não, não é isso que a palavra nos diz. Não é isso que Paulo está nos mostrando aqui. O que Paulo está contrapondo o tempo todo são divergências de ideias, de doutrina, de teologia. Os presbíteros, eles dizem, precisam estar apegados à palavra para convencer os que os contradizem. Então é com isso. Nós precisamos calá-los enquanto nós pregamos e ensinamos a verdade de Deus. É isso que vai amordaçá-los. Porque contra a verdade não há argumento. Contra a verdade de Deus não há preposição nenhuma que eles venham dizer. Vai tampar a boca deles, não tem como eles argumentarem nada. Por isso a igreja precisa conhecer, por isso os presbíteros precisam ser apegados, por isso a fé precisa ser fundamentada na doutrina dos apóstolos. É por isso que a igreja precisa da teologia. É justamente para silenciar esses que devem ser calados. O texto continua, verso 12 e 13. Paulo usa aqui agora um profeta, e é profeta entre aspas. É interessante, pelo menos esse homem aqui que é citado por Paulo, ele era considerado um profeta nos cretenses. Aqui Paulo utiliza um trecho de um livro de um filósofo chamado Epimênides, um famoso filósofo grego, nascido na cidade de Creta, bem conhecido dos cretenses. Epimênides ele foi considerado por Aristóteles e por Cícero um profeta. E os cretenses achavam que Epimênides era um profeta. E Paulo cita um trecho de um livro de Epimênides aqui na carta de Tito. Um trecho que diz o seguinte, num livro chamado Crética, que Epimênides escreveu certa vez. Fizeram um túmulo para ti, santo e altíssimo, cretenses sempre mentirosos, bestas más, ventres ociosos, mas tu não estás morto. Vives e permaneces para sempre, pois em ti vivemos, nos movemos e temos o nosso ser. Até parece que ele está se referindo a Deus, mas não é. Esse texto que Epimênides escreveu foi para Zeus e não Deus. Epimênides ele defendia a imortalidade de Zeus. E esse texto foi justamente para isso. E ele critica a cidade de Creta, porque a cidade de Creta dizia acreditar em Zeus, porém o ensinamento que era difundido era de que Zeus era um deus mortal
E por isso ele critica, dizendo que eles eram mentirosos. E Paulo pega o trecho do filósofo adorado dos cretenses e julga e usa para mostrar e apontar também a falsidade que havia no meio desse povo. Vocês são mentirosos, como já disse o profeta de vocês. Vocês são mentirosos. Vocês dizem crer, vocês dizem serem firmes no Senhor, mas vocês mentem. Vocês estão falando mentira. É o que diz aqui o apóstolo Paulo. Verso 14, e ele diz aqui, olha, para que as fábulas não os iludam. Ele atribui às fábulas aqui os termos judaicos, fábulas judaicas, né, que possivelmente um grupo estava ali utilizando das histórias dos seus antepassados, judeus, que viveram aí há muitos e muitos anos, e dando a essas histórias um teor fantástico, dizendo que eles eram um povo de uma nação, e que de uma descendência, de uma família especial, e por isso eles precisavam ser ouvidos. E Paulo está dizendo, olha, tem pessoas que estão dando ouvidos para essas fábulas, e não podem se iludir com elas. É o que ele nos diz aqui, verso 15. Ele diz, todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes, nada é puro. Aqui a gente percebe um eco do que Jesus diz, lá em Marcos 7,15. Jesus diz o seguinte, nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. Calvino, comentando esse trecho, o verso 15 de Tito capítulo 1, ele diz o seguinte, estes são incapazes de tocar em algo que seja limpo. Por quê? Calvino pergunta. Porque eles mesmos são imundos, e quando tocam em algo que por si mesmo era puro, o tornaram poluído. O que Paulo está dizendo aqui é que quem tem contaminado, né, os judeus gostavam de dizer, olha, nós não comemos carnes impuras, mas o que Paulo está dizendo aqui, olha, quem está contaminando aquilo que Deus criou puro, são vocês que são imundos. Vocês, imundos, ao tocarem no que é puro, vocês poluem essas coisas. Vocês sujam essas coisas. Vocês estão corrompendo essas coisas. O texto diz sobre essa consciência que precisa estar tranquila em Deus. A disposição do nosso coração. E ele diz aqui que a nossa consciência, a disposição do nosso coração, é o que torna algo puro quando feito para o Senhor e para a glória do Senhor, ou impuro quando feito para nós mesmos, para a nossa autopromoção, para a nossa própria vontade. Esses, Paulo continua, são abomináveis, são repugnantes, rebeldes para as boas obras, reprovados. É interessante o que Paulo diz. Eles são reprovados. As suas boas obras, quando colocadas à prova, e a prova é a prova da palavra do Senhor, a palavra do Senhor reprova as suas boas obras. O jugo da palavra do Senhor reprova. Queridos, o que esse texto tem a ver com a gente? O que a gente aprende com tudo isso que a gente ouviu? São muitas informações. Mas o que a gente aprende? Quais são as lições que a gente pode destacar aqui para todos nós? Eu gostaria de propor uma reflexão para você esta noite. Uma reflexão para todos nós. Será que é em nós o mesmo empenho em garantir a nossa segurança física, familiar, financeira, do que a segurança da nossa fé? Será que é em nós? Será que é em nós esse mesmo intuito? Será que é em nós esse mesmo empenho? Será que é em nós essa mesma inclinação para garantir isso? A teologia, ela começa com Deus, como nós vimos. A teologia, ela é fundamental para o crescimento da igreja. Mas essa teologia que foi dada por Deus, que é a sua sã doutrina, que é a sua palavra, os seus ensinamentos, também é um dos meios pelo qual Deus protege a sua igreja. É um dos meios pelo qual Deus segura a sua igreja. E como que isso acontece? Eu gostaria de destacar aqui
3 formas que isso acontece. A primeira delas, olhando para o primeiro bloco do nosso texto, é que Deus quer produzir em nós o seguro conhecimento da sua verdade. Deus quer produzir em nós o seguro conhecimento da sua verdade. Deus não quer que você seja ignorante, queridos. Deus não quer que você seja ignorante com respeito a Ele. Ele não quer isso. Deus não quer que você seja ignorante com respeito aos atributos dEle, ao ser dEle, aos conhecimentos dEle. Deus não quer. O profeta disse certa vez, Oséias, capítulo 6, verso 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. O conhecimento ele não pode ser pontual, segundo o que o profeta nos diz. Conheçamos, sim, mas ele continua, prossigamos em conhecer ao Senhor. Que não seja um momento, que não seja o domingo, que não seja um dia na semana, mas que seja uma vida, uma constância. E esse conhecimento, ele gera em nós a certeza do cuidado de Deus. É o que o profeta nos diz aqui. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, sua vinda é certa. Ele vem como chuva e ele rega a terra. Conhecer a Deus gera em nós a certeza do cuidado dele. Conhecer a Deus gera em nós a certeza do sustento do Senhor. Muitas pessoas às vezes se desesperam por tanta coisa. E erram e falham, e como diz a palavra, por não conhecerem a Deus. Porque se conhecessem, teriam a esperança e a certeza do sustento dele, do cuidado dele, da provisão dele. Deus protege a sua igreja, produzindo na sua igreja conhecimento da sua verdade, de quem Ele é, do seu ser, da sua glória, do seu amor, da sua majestade. Então o conhecimento ele não pode ser pontual. E Paulo repete que esse conhecimento ele não só gera piedade, como ele também nos conduz à certeza da fidelidade de Deus e da vida eterna. Ele diz aqui do verso 1 até o verso de número 4. Então conheça a Deus. Conheça o Senhor. Não entenda e não pense que o que você sabe sobre Deus já basta, já é o suficiente. Não, há muito mais. Há grandes coisas em conhecer, para se conhecer no nosso Deus. E Ele quer que nós o conheçamos. Ele quer que a igreja o conheça. Ele quer que você conheça Ele mais. Amanhã, e depois, e prossiga nessa constância de conhecimento dEle. Deus quer isso. Segunda coisa, Deus quer levantar pessoas comprometidas com a sua verdade. Ele quer levantar pessoas comprometidas. Após produzir em nós o verdadeiro conhecimento, precisa ser inevitável que esse conhecimento ele produza em mim um comprometimento com essa verdade. Ao gerar esse conhecimento, Ele quer que você se comprometa com esse conhecimento. O conhecimento ele não é simplesmente acumulativo. Eu adquiro e adquiro e adquiro. É também. Precisamos acumular, crescer, adquirir mais, mas precisa também ser como um combustível que nos move adiante. Molde a minha vida, transforme a minha vida. Ministros, líderes, crentes precisam ser levantados com esse comprometimento. Conhecem a Deus e agora se comprometem com esse Deus. Se comprometem com esse conhecimento. O que você aprende aqui, queridos, precisa mudar as suas intenções. O que você aprende aqui precisa mudar a sua família.
O que você aprende aqui precisa mudar as suas aspirações. O que você aprende aqui precisa mudar os seus desejos. O que você aprende aqui precisa mudar a sua forma de ver a política. Precisa mudar a sua forma de ver o mundo. Precisa mudar a sua forma de se relacionar. É necessário transformação. A teologia, ela protege a igreja, porque ao conhecer, nós nos comprometemos mais com o Senhor. Então, a forma como nós nos relacionamos com tudo é transformado por esse conhecimento. Muda. Produz em nós anticorpos para nos tornarmos mais fortes. Paulo diz, Tessalonicenses capítulo 3, parte A, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé. O que Paulo está dizendo aqui? A nossa fé, ela precisa ser operosa. Uma fé operosa, ela fala mais alto do que qualquer discurso teológico, queridos. Muito mais alto. Muito mais alto. A fé operosa, ela não é apenas um assentimento intelectual de uma verdade bíblica. A fé operosa, ela não é apenas uma confiança passageira num momento de necessidade. Não. A fé operosa, ela traduz em ação aquilo que nós cremos. A fé operosa, ela transforma em prática aquilo que nós acreditamos. A fé sem ação é fé morta, Tiago diz. A fé sem obras, ela é ilegítima. Quem crê, vive o que crê. É o que a palavra de Deus nos ensina. Então Deus quer levantar pessoas comprometidas com a sua verdade. E isso sustenta a sua igreja. Isso protege a sua igreja. Zela pela igreja. E por fim, Deus quer livrar a igreja do que pode enganar a sua igreja com uma falsa verdade. Deus quer, através da sua palavra, através da sã doutrina, através da teologia, produzir anticorpos na igreja, que a protejam contra aquilo que pode minar a sua vida. Esse texto, queridos, ele é muito poderoso, muito poderoso. Principalmente nessa cultura da boa vizinhança que a gente vive nos dias de hoje. Onde a gente quer se dar bem e se relacionar com tudo. Queremos ser aceitos por tudo. Queremos que tudo nos aceite. Esse texto ele é muito poderoso contra essa cultura que a gente vive nos nossos dias. Nós precisamos ter em mente, queridos, certas coisas. Eu gostaria que você que nós colocássemos isso na nossa mente. Deus não tolera tudo que você tolera. A gente precisa entender isso. Deus não tolera. Nem tudo que parece é. Nem tudo. Deus não aceita tudo que você aceita. Não é porque tem o nome de igreja, não é porque não tem o nome de church, é o que é. Não é. A gente precisa entender isso. Aliás, o próprio Jesus, ele vai dizer que não conhece a todos que dizem conhecê-lo. Jesus, ele diz isso. Jesus, ele vai dizer que não conhece a todos aqueles que fazem alguma coisa no seu nome. Ele vai dizer, apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. Mas fizemos isso no seu nome. Não vos conheço. Deus não tolera tudo que a gente tolera. Deus não aceita tudo que a gente aceita. Deus não compactua com tudo aquilo que eu e você compactuamos. A gente precisa entender isso. A gente precisa entender, queridos, que não somos nós, não é a igreja que vai dizer, não é a igreja que vai determinar aquilo que é o que não é. É Deus. É Deus. As coisas não acontecem com a anuência da igreja. Ah, isso aqui é palavra de Deus porque a igreja resolveu achar que é. Não, não é. É palavra de Deus, é Ele que diz, é a minha palavra. Não é porque a igreja resolveu aceitar isso e atestar isso. Não, não é.
A Bíblia não está em submissão à igreja, ao contrário. É a igreja que se submete a ela. Então, o nosso Deus, ele não reconhece tudo o que nós reconhecemos. Ele não ama tudo o que nós amamos. Ele não aceita tudo o que nós aceitamos. Não é você o que valida o que Deus vai aceitar ou não. Não sou eu quem vai validar isso. Ele já determinou, na verdade, antes de que houvesse tempo, o que seria puro e santo. A sã doutrina, a teologia dada por ele, é o que nós temos para disseminar o que tem enfraquecido a igreja. É o que a gente tem. Eles precisam ser calados, Paulo dizia. Como nós vamos calá-los? Com a sua palavra. No meio dela, há aqueles que há ideias, comportamentos que refletem insubordinação. Paulo diz aqui. Tem alguns que são insubordinados. Há aqueles que não devem ser ouvidos por você. Não devem ser ouvidos. Na verdade, há aqueles que não valem nem a porcentagem de bateria que você usa do celular para ouvir um vídeo dele. Não vale a pena. Não vale a pena. É o que Paulo diz. Nem mesmo a saliva produzida para falar uma palavra é inútil. Nós temos dado ouvido a tanta bobagem. Replicado tanta bobagem. Não vale a pena. Como detectamos uma mentira? Conhecendo a verdade. Como detectamos um falso profeta? Conhecendo a verdade. É assim. Ela é atestada. A obra, a palavra desse sujeito, ela é atestada pela palavra, condizendo, então é aprovada ou reprovada. É o que Paulo diz aqui. Aqueles que precisam ser silenciados. Lembrando que a nossa luta, ela não é contra carne nem sangue. Não é. Há aqueles que estão vivendo iludidos. Iludidos. Vivem fábulas. Acreditam em mentiras. Acham que o Jesus deles é o Jesus da série. Há aqueles que acham que a vida cristã são fábulas, mas não. Mas não. Não sejam enganados por todo tipo de fábula. Não sejam enganados. Mantenham a fé em Cristo Jesus. Não tente tornar gospel aquilo que é impuro. Às vezes você entra no perfil de gente da igreja, está lá fulano, crente, cristã, o Senhor é o meu pastor, e embaixo, leonina. Isso não condiz. Não condiz. Não condiz. Iludidos por fábulas. Fábulas. O texto continua. O pecado, ele destrói o que é puro. Ele destrói totalmente o que é puro. Totalmente. Aquilo que Deus disse que é puro. Sou crente. Meu namorado é crente. Então, se eu tenho sexo com ele, o sexo é santo. Não, não é. Não é. Não é. O sexo, ele é santo, sim. Puro, sim. Mas Deus determina e mostra onde ele é santo e onde ele é puro. O pecado, ele corrói, ele destrói, queridos, aquilo que é por Deus santificado. Quantas pessoas tornam um momento de culto, que é santo, em algo completamente poluído. Quantas pessoas transformam o momento de adoração, o dízimo, missões, a pregação, o ensino, coisas santas, em coisas completamente poluídas. Nosso pecado faz isso. O pecado, ele destrói. Porque nós vivemos em contradição com aquilo que nós pregamos. Você sabia que a gente representa, nós, eu e você, os evangélicos, representamos 29% dos brasileiros hoje. É muita coisa.
A religião evangélica, ela cresceu nas últimas 2 décadas, 63%. Nas mesmas últimas 2 décadas, foram construídos 228% de templos a mais evangélicos no nosso país. Mas, infelizmente, a gente percebe tanta vergonha, porque a gente não vive o que nós cremos. A nossa fé, ela não condiz com aquilo que nós atestamos. Quando ela é provada, atestada, ela se torna, pela palavra, reprovada. Então, meus queridos, a teologia, a doutrina, a palavra do Senhor, ela é o seguro, o escudo para nós como igreja. Deus, ele levantou homens que fundamentaram e disseminaram isso. Ele continua levantando hoje crentes que continuam ensinando e fundamentando as nossas vidas. O que cabe a nós agora é continuarmos esse legado. Conhecer a Deus. Conhecer a Ele profundamente. Profundamente. Precisamos também não só conhecer, mas nos comprometer. E precisamos lutar contra aquilo que tem minado as forças da igreja. A gente precisa lutar. Essa cultura da boa vizinhança que a gente vê por aí, a gente precisa, a Angélica fala muito aqui, né? A gente precisa se posicionar, né, Angélica? Precisamos mesmo nos posicionar. Precisamos mesmo defender aquilo que nós acreditamos e professamos, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, Ministério de Louvor. Nós vamos louvar o Senhor com mais uma canção nesse momento. E após nós vamos orar a Deus, encerrando nosso culto.